Bom, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, está aparecendo já. Ok. Tá aparecendo só a apresentação, né? Tá a apresentação, aham. Bom, vamos lá. Então, qual que é o conceito básico para a gente fazer anúncios nas redes sociais, tá? Então, vamos lá. Por qual motivo, né, que eu devo anunciar no Facebook e no Instagram Ads? A gente sabe que tem outras redes, né? A gente sabe que tem Google, tem LinkedIn, né? A gente tem diversas redes hoje para anunciar, mas pensando no usuário que está conectado o tempo todo na rede social, né? Seja Facebook ou Instagram, né? Que são as redes que a gente tem maior parte das pessoas conectadas, né? Por que eu devo anunciar, né, no Facebook e no Instagram? Porque se a gente pensar na paróquia em si, né? A pessoa ela não vai entrar no Google e digitar, né, e procurar muitas vezes alguma coisa, né? Então, pensando na pessoa que a gente quer impactar, na pessoa que a gente quer transmitir uma mensagem ou falar de uma festa específica, né, ou de uma data, de uma comemoração, a forma mais eficiente da gente fazer isso é usando o Facebook e o Instagram. Por quê? Porque a gente consegue segmentar qual o tipo da pessoa que a gente vai impactar, né? A gente consegue determinar um raio em volta da paróquia, né, para a gente conseguir pegar pessoas que realmente frequentam aquele lugar, né? Lógico, tudo isso atrelado a um conjunto de interesses que a gente vai colocar junto no anúncio, tá? Mas a pergunta principal é: por que eu devo anunciar no Facebook e no Instagram? Por mais que a paróquia ela tenha uma página movimentada no Facebook ou no Instagram, por mais que ela faça toda a parte de comunicação, muitas vezes o publicar por si só, ele não alcança todo o público que existe na página de seguidores, né? Isso porque o Facebook ele restringe esse alcance, né? Seja ele no Facebook ou no Instagram. Lógico que o Instagram a gente tem um alcance maior, né? Mas existe primeiro fato é que existe uma regra para isso, né? Então existe uma fórmula por trás disso, porque que o Facebook reduz esse alcance, né? Existe uma questão que é chamada de EdRank, né? O que é o EdRank? É como o Facebook vai mostrar esses anúncios, essas publicações para as pessoas, né? Então, eu publiquei alguma coisa lá na fanpage da paróquia, existe um cálculo que é feito por trás da plataforma para mostrar essa publicação para as pessoas. E aí, essa publicação, muitas vezes, ela tem um número baixo de pessoas que visualizam e que engajam com essa publicação, tá? Esse slide vai ficar disponível depois para vocês, eu vou passar rápido, mas aqui ele explica o que é o EdRank, tá? Então, o que o conceito básico do EdRank? Ele tem três pilares principais. Ele tem a questão da afinidade, né? Quando a paróquia faz uma publicação e as pessoas que estão vendo essa publicação, elas interagem, né? Ou elas comentam, ou elas curtem. Esse ponto, quando uma pessoa ela interage, ela comenta ou ela curte, esse é um fator de afinidade que vai ser considerado nesse EdRank, né? Que vai fazer o quê? Essa publicação ganhar um pouco mais de peso e chegar a mais pessoas, tá? Outro fator é a relevância, né? O que acontece? Quando você publica, ele vai aparecer para as pessoas que têm mais afinidade. Então, conforme ela vai sendo comentada, curtida ou compartilhada, ela vai expandindo para outras pessoas por relevância, tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o tempo. Então, assim, muito se fala, né, você tem que saber o horário que o seu usuário está conectado na rede social, porque se você publica às 9 da manhã uma postagem no Facebook e esses usuários eles engajam mais às 3 da tarde, esse tempo das 9 da manhã até às 3 da tarde faz com que você tenha uma eficácia baixa. Por quê? Porque a publicação ela já perdeu, ela começa a perder uma validade, né? É lógico que quanto mais perto do horário ou até mesmo em cima do horário, a chance daquele usuário estar conectado e interagir com a sua publicação vai ser maior. Então, como todo mundo fica o tempo todo publicando coisas
E aí, se você deixa esse espaço ser grande, você perde pelo quesito de tempo, né? Então, assim, os 3 pontos principais do EdRank são esses, né? Isso, ele falando diretamente para publicações que são orgânicas, né? Eu entro lá na minha página, publico alguma coisa e espero que aquela publicação tenha, de fato, alcance, envolvimento, curtidas, comentários, compartilhamentos, tá? Então, o Facebook ele avalia dessa forma. É importante que, assim, só organicamente, se você não tiver uma página que está bem engajada, né? Se você não tiver um público que está ali todo dia te acompanhando, vão ter publicações que vão passar em branco, né? Vai ficar sem nenhuma curtida, vai ter poucas pessoas alcançadas, né? Não vai ter comentários e isso acaba ficando meio que esquecido. Só que vocês tiveram tempo para produzir esse conteúdo, vocês colocaram esforço para fazer tudo isso, então o importante é o quê? A gente tentar aproveitar isso de alguma forma. Já que vocês produziram, tem como a gente reaproveitar isso de uma melhor forma e dar uma acelerada para que o Facebook consiga, de fato, mostrar para essas pessoas que eu quero, né, que eu quero que elas visualizem, de fato, o que eu estou fazendo na minha página do Facebook, tá? Uma coisa importante do EdRank que é o seguinte: se a sua publicação ela tem muitas reclamações ou as pessoas começam a ocultar a publicação, o seu EdRank diminui. Então, assim, muito se diz, né, que hoje você não consegue nem 1% alcançar 1% do público que você tem de seguidores quando você publica alguma coisa. Imagina você ainda ter menos de 1% quando você começa a publicar coisas que não estão agradando o público, né? Então, assim, essa conversa, essa linguagem de publicação, a questão de a quantidade de vezes que você está publicando, o que você está publicando, precisa ir de encontro ao público para não ser uma publicação que as pessoas comecem a ignorar ou até mesmo a marcar como não gostei, por exemplo, porque isso pode gerar queda. É lógico que a campanha, a gente já seta ela para que ela vá para um determinado tipo de pessoa, perfil específico, e aí com isso a gente consegue acelerar essa questão de mostrar para as pessoas. Mas é muito importante vocês tomarem cuidado com relação a isso. Criar um conteúdo que não vai de encontro ao público que vocês estão falando, que isso pode gerar queda no EdRank, tá? Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Existe uma regra, né, para as publicações, a regra do 25-1-5, tá? Então, 0,25% é a média de interação do público por conteúdo que você vai publicar na sua página, tá? Isso falando de Facebook. 1% vai ser o ápice, né, o recorde de participação em uma postagem. O que é 1%? Você pega todos os seus seguidores e 1% dos seus seguidores que vão participar de uma postagem que você fizer, tá? E 5% eles vão engajar em ações que envolvem mimos, né? Então, por exemplo, se você oferecer alguma coisa em troca, né? Se você conseguir fazer com que ele realmente engaje na publicação, né? Para que essa publicação possa ganhar um pouco mais de escala. Então, existe essa regra para ser trabalhada. Eu acho que é importante quando vocês forem publicar alguma coisa, tá? E é uma regra que normalmente funciona na maioria dos casos, tá? Falando de melhorar o EdRank, né? Como que eu posso melhorar o meu EdRank? Isso não deve ser seguido 100% à risca, deve ser analisado todas as páginas individualmente. Existem ferramentas que podem tirar relatório para isso, né? Mas a maioria, conteúdos de maior peso, né? Como que eu melhoro? Em vez de eu só publicar um texto na minha página, eu posso publicar uma foto que vai engajar bem, que tenha um criativo bem feito, né? Uma arte bem feita, ou um vídeo, né? Uma publicação em vídeo. Então, eu consigo melhorar o meu EdRank, principalmente com vídeo, né? Mas se eu tenho fotos bem produzidas, artes bem produzidas, eu consigo fazer com que o meu EdRank suba e consigo fazer com que isso apareça para mais pessoas, tá? Outra coisa, criar conteúdo com maior engajamento, né?
O que é criar conteúdo com maior engajamento? Eu vou lá e posso publicar um conteúdo de um texto que eu publiquei no blog, né? É lógico, as pessoas vão clicar e vão ir para o blog para poder ver esse texto. Mas eu posso ter conteúdo de maior engajamento que é, por exemplo, eu faço uma postagem e falo para o pessoal, olha, dê um like se você acha se você gostou e comente se você acha que tem que ser de outro jeito, ou você pode usar até mesmo as próprias opções de curtidas que agora tem, né? Usar cada desenho diferente para um engajamento diferente. Então, a parte de maior engajamento é fazer com que a pessoa interaja com você de alguma forma na publicação, né? O importante é que ela compartilhe, né? Cada vez que ela compartilha, o seu alcance orgânico aumenta, né? Se ela comentar, é muito bom também, porque o comentário faz com que tenha uma maior relevância. E a curtida, ela vai ajudar, de certa forma, apesar de ter sido falado muito nos últimos tempos de curtidas, né? Mas a curtida também ela conta como engajamento, né? Mas em ordem de prioridade, eu seguiria para compartilhamento, comentários, depois curtidas, tá? Incentivar a interação, né? O que é incentivar a interação? É colocar um call to action, né? Então, por exemplo, comente abaixo se você gostou do nosso artigo, comente qual seria o próximo tema da próxima live. Daí você pode dar várias ideias para as pessoas poderem interagir com você, não só você passando a mensagem e a mensagem parando do lado de lá. O ideal é que haja essa troca, né? Você manda a mensagem e a mensagem volta também para vocês, para que o Facebook entenda que tem relevância, que o seu público ele interage e que o seu conteúdo tá realmente agregando valor para essas pessoas, tá? E utilizar horário de picos. É importante vocês saberem, muitas vezes, né? Existe vários sites falando, o horário de pico é tal, o horário de pico é tal. O ideal é vocês terem uma ferramenta, conectarem a conta do Facebook de vocês e lá vai mostrar quais horários que o público mais interage com vocês, né? É lógico que pode, nesse primeiro relatório, aparecer horários bem próximos de horários que vocês fazem as postagens, né? E aí vocês precisam ver se realmente isso faz sentido, né? Então, por exemplo, se eu doutrinei o meu público a ver o meu conteúdo em determinados horários, é lógico que no relatório vai aparecer que o horário que o meu público mais interage é nos horários que eu publico. Mas aí você precisa realmente entender quais são os horários de pico que esse público está na plataforma para que você aumente cada vez mais o seu ad rank, tá? Aí falando de Facebook de modo geral, né? Outras dicas que a gente também pode ter antes de chegar na parte de campanha. A linguagem ela tem que ser sempre proativa, né? A gente tem que sempre ter uma linguagem que vai fazer com que as pessoas vejam de forma positiva, né? Então, a gente sempre tentar utilizar esse tipo de linguagem. Atualizações com 80 caracteres ou menos, tá? Então, é lógico, eu posso escrever uma carta no Facebook? Pode. Algumas empresas, né? Algumas empresas de relatórios mostram que a taxa de engajamento ela é 27 vezes maior do que publicações com muito texto. Então, pensar na quantidade de texto que vai ser publicado, né? E não só na quantidade de texto, mas também pensar na quantidade de texto da imagem que vai ser publicada, porque se eu for utilizar essa imagem para uma campanha, essa imagem ela não pode ter muito texto, porque senão eu não vou conseguir ter uma campanha efetiva. Eu vou mostrar mais para frente como que funciona, tá? Atualizações que terminam com uma simples pergunta recebe 15% mais de engajamento, que é o fato que eu falei no slide anterior, né? Vocês publicam algo esperando uma resposta, né? Não aquela publicação que você publicou e terminou ali, né? Que a pessoa ela não vai interagir mais com vocês. Então, essa é uma questão que vocês precisam levar muito em conta, principalmente se vocês quiserem utilizar publicações que vocês estão fazendo para alavancar com a parte de anúncios, tá? É legal hoje em dia, né?
o público saber de tudo que está acontecendo, né, da empresa ou da paróquia, seja lá de qual segmento for, né? Eu acho que é legal vocês têm que saber a questão de separar o que está na linha do tempo, né? O que está no Stories, o que está no Instagram. Então, definir, né? O que cada posicionamento vai fazer, né? Então, o legal é ter perguntas, né? Making off, lançamentos ou novidades, né? Qualquer coisa que você possa agregar e trazer ele mais perto de você, você pode utilizar. É lógico que vai ter posicionamentos específicos, né? Quando eu falo posicionamentos, eu posso trabalhar isso só com stories, por exemplo, né? Que é uma publicação que ela vai expirar depois de um tempo e aí não tira aquele padrão que eu tenho de publicação na minha linha do tempo do Facebook, tá? Então, isso também é um fator bem relevante para vocês levarem em consideração. Humor, né? Eu não sei se aplica na maioria dos casos, mas quando eu falo de humor, não precisa ser piada, né? É um bom humor mesmo, né? A ideia é a gente trabalhar algo que esteja dentro do padrão de vocês, mas que também não fique só todo dia a mesma coisa, né? Ter uma variação, né? Então, assim, pensar em alguma coisa que dê para trabalhar com bom humor, né? E a maioria das marcas trabalham, lógico que a gente não pode pegar uma marca e utilizar como uma paróquia, né? São coisas diferentes, a gente tem que trabalhar. Mas a gente tentar pensar o que dá para virar de bom humor, né? O que dá para a gente transformar em bom humor para dentro da paróquia e fazer com que isso vire algo viral, né? Ou deixe o conteúdo mais leve, ou até mesmo façam as pessoas interagirem mais também. Lógico que esse não é o principal conteúdo, mas pode ser levado em consideração para uma publicação ou outra no meio das publicações mensais. Questão de promoções, né? Então, por exemplo, eu vou falar mais de mini concurso, mini curso, perguntas rápidas, sorteio de livro, sorteio de CD, né? De DVD. Tudo isso dá para também ser levado como uma questão de engajar mais esse pessoal, né? Então, assim, é legal pensar nessa possibilidade, né? Não, assim, ser bem cauteloso com a quantidade para isso não ser algo que vire uma página só, que apresenta só isso, né? Como eu falei, pode ter 80% de publicações que vocês já estão acostumados a fazer e 20% dá uma mesclada em outros tipos de publicações e uma delas seria essas, né? E aí, com isso, faz com que as pessoas interajam mais, né? E também vocês conseguem fazer com que esse público fique cada vez mais conectado com vocês, tá? Aqui também falando, né, da opção, né, no caso seria comprar se fosse a venda de algum produto da paróquia, né, cupom de desconto, se for um curso, se for um livro, né, e aí ter esse benefício claro também na hora que vocês forem publicar. Existem empresas que eu trabalho que elas não gostam de fazer publicações de promoções e descontos na linha do tempo. Por quê? Se vocês pegarem qualquer empresa, né, grande, né, você vai ver que normalmente ela não faz na linha do tempo porque a promoção muitas vezes ela expira, né? E aí essa promoção expirando, quem veio depois de 3 meses, né, não vai entender o que está acontecendo, né? Se ela não lê certinho o texto que está na publicação, né, o período da validade da promoção e tudo mais. E aí isso também acaba poluindo, né, a linha do tempo. Então, normalmente a gente faz isso com campanha, a gente chama isso de dark post, né? Ou seja, eu crio a publicação só dentro da campanha e eu posso mostrar para quem já interagiu com a minha página, mas também crio um público à parte, né, um público de quem ainda não interagiu com a minha página. Então, na hora de vocês levarem em considerações de fazer essas publicações para engajamento, se for publicações de promoções, avaliar se compensa deixar na linha do tempo, ou se só trabalhar ela à parte, tá? E tudo isso precisa realmente fazer sentido, né, com o objetivo e o público que você está falando. Se isso não fizer sentido, né, é mais uma dica que eu estou passando, mas se não fizer sentido,
É lógico que tem outras formas da gente procurar maneiras e tudo mais de fazer com que o usuário engaje cada vez mais, tá? Aqui eu estou passando apenas algumas dicas que eu já usei, né, que uso com alguns clientes que eu atuo. Uma coisa legal também é o uso de hashtags, né? No Facebook dá para ser usada hashtags, né? Mas a gente não tem um alcance tão amplo como a gente tem no Instagram. Então, o legal quando vocês fizerem uma publicação no Facebook ou no Instagram é utilizar uma hashtag, tá? É lógico que no Instagram ela vai ter um resultado melhor, tá? Então, existem estudos que falam que a hashtag promove 12% a mais de engajamento que um post que não usa, né? Então, se vocês fizerem o teste, faz uma publicação no Instagram de algo sem hashtag e uma publicação com hashtag que vocês vão ver essa diferença, tá? É assim, a hashtag em si, ela tem que ser pensada também como utilizar. Eu não posso utilizar um monte de hashtag, né? E utilizar hashtags institucionais, né? Eu criei uma hashtag da minha paróquia. É lógico que você pode ter essa hashtag no meio de outras hashtags, só que você tem que usar uma hashtag que seja um pouco mais global, que tenha mais pessoas utilizando, porque o intuito da hashtag é fazer com que a sua publicação apareça para as pessoas que vão lá no Instagram e pesquisam por hashtags. Então, se só você usa essa hashtag, só você criou essa hashtag para usar na sua paróquia, você vai alcançar só o mesmo público que você já está trabalhando. Então, o ideal é que você tenha uma lista de hashtags, que você veja o quanto essa hashtag tem de publicações já feitas, e aí você passe a utilizar algumas dessas hashtags nas publicações, tá? Então, a hashtag ela vai te ajudar a atingir o público-alvo que você deseja, né? Se você escolher a hashtag de forma correta. Você pode ter aumento de curtidas nas fotos, né, nos vídeos, você consegue ter um melhor engajamento, ou seja, vão vir pessoas para dentro do seu perfil a partir de hashtags, né? Você consegue promover uma imagem mais positiva, né, da paróquia, e você ganha seguidores de nicho, né? E aí você consegue fazer com que, organicamente, além de estar fazendo campanha, o seu perfil do Instagram comece a crescer também, tá? Aí eu deixei algumas dicas aqui de como vocês podem utilizar as hashtags, né? Vai ficar disponível para vocês, né? O legal é colocar na bio do Instagram também, tá? A principal dúvida que as pessoas têm, como que eu faço para pesquisar uma hashtag? No próprio Instagram, quando você entra em explorar, você tem essa possibilidade de digitar um termo e aí você vai ter como filtrar por hashtag. Você vai ver a quantidade de pessoas que publicaram com aquela hashtag. Quanto maior o número, né, dessa hashtag, quer dizer que é uma hashtag muito utilizada e que as pessoas que ela pode trazer tráfego para o seu perfil orgânico, né? Então, assim, essa é uma das maneiras. Além de ter outras ferramentas, né, que a gente também pode utilizar, tá? Para que vocês consigam ter mais noção, ter mais visibilidade do que usar. O recomendado antes se usava uma média de 30 hashtags por publicação, né? O Instagram fez algumas atualizações, hoje o recomendado é utilizar até 5 hashtags por publicação. E o ideal é que vocês utilizem para cada publicação hashtags diferentes. Você pode repetir uma ou outra hashtag, mas o ideal é que utilize hashtags diferentes e que façam sentido com o conteúdo, principalmente, que vocês estão publicando. Porque a hashtag ela não deixa de ser um atalho, né, para indexar, né, vamos dizer assim, aquilo que você quer falar, né? Então, pensa numa palavra-chave, né, no Google. Se eu quero que alguém pesquise a minha paróquia, como que eu gostaria que ele pesquisasse? A hashtag é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que as pessoas vão lá no Facebook e pesquisam a hashtag e encontram as publicações que estão relacionadas àquela hashtag, tá? Principais erros, né, que eu vejo acontecer, né? As pessoas acham que investir no Facebook ou no Instagram, sem investir em artes, né, em fotos, em fazer aquele criativo que chama atenção, vai dar resultado. Algumas vezes dá, outras vezes nem tanto, né? Às vezes você investe, né, faz uma segmentação de público, mas você não consegue ter retorno, porque a imagem não causou o primeiro impacto nas pessoas, né? A imagem, por ser duas plataformas, apesar do Facebook dessa atualização recente,
você conseguir ver uma publicação na tela toda, o Instagram já tem isso nativamente, né? Então, assim, a imagem nessas redes sociais é a primeira coisa que a pessoa vê. Então, se você não investir em criativos, né, que a gente fala, você pode, em algum momento, ver que as suas campanhas não vão ter a performance necessária, tá? Outra coisa que é o maior erro, né, pensar que a paróquia vai sobreviver só com o Facebook ou Instagram, né? É lógico que, assim, Facebook e Instagram é uma das estratégias que vocês podem utilizar e que dão muito resultado, né? Mas existem outras estratégias, né? Como eu falei, tem Google, né? O Google não precisa ser só a rede de pesquisa, pode ser rede de display. Vocês podem exibir anúncios em vídeos específicos, né? Em vídeos de cantores, né, em vídeos de padres, vocês podem fazer essa segmentação, até vídeos de comunidades, vocês podem fazer esse tipo de segmentação. Então, assim, achar que só o Facebook ou o Instagram vai funcionar, vocês podem estar perdendo a possibilidade de atingir mais pessoas, né? E aí a ideia realmente é mostrar Facebook e Instagram para vocês, mas pensem que existem mais coisas que vocês podem abordar, tá? Achar que já sabe tudo sobre Facebook ou Instagram. Assim, é bem difícil hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, com tudo que está acontecendo, com todos os lançamentos que a gente tem, né? Achar que a gente consegue dominar uma plataforma do início ao fim, né? Todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem um update. Então, assim, sempre você vai ter que estar correndo atrás para poder se atualizar, né? Porque é bem difícil falar, olha, putz, eu sei tudo sobre Facebook e Instagram. O ideal é que vocês saibam o necessário para fazer o gerenciamento da paróquia, porque senão vocês também começam a perder o foco, né? Vou saber tudo sobre Facebook e Instagram, por exemplo, vou estudar sobre grupos. Se o grupo do Facebook e do Instagram, do Facebook não faz sentido para a paróquia, não tem porquê, né, eu procurar saber tudo sobre Facebook e Instagram. Eu preciso saber o necessário para eu fazer com que a minha paróquia seja cada vez mais relevante, né, para as pessoas que estão me seguindo, tá? Outra coisa importante é pensar que o Facebook já chegou no limite de usuários, né? Principalmente no Brasil. Eu atendo clientes fora do Brasil, né? Atendo clientes nos Estados Unidos também. O Facebook, as pessoas acham que chegou no limite de usuários porque ele é uma plataforma que cresceu muito comparado com outras plataformas, né? É uma plataforma que, se a gente vê o número de pessoas cadastradas, não teve nenhuma outra plataforma que chegou nesse número de pessoas que já se cadastraram, né? Então, assim, existem pessoas que eu conheço próximas a mim que não têm Facebook, né? Meu sogro mesmo, recentemente, um mês ele se cadastrou no Facebook, 2 meses no máximo. Então, assim, tem pessoas que não estão no Facebook ainda, por mais que pareça que o Facebook atingiu o limite de usuários, não atingiu. Todo dia nasce gente, né? Todo dia tem uma pessoa que destravou, né, o conhecimento tecnológico, que antes tinha receio de entrar no Facebook, agora está no Facebook, encontrou todos os seus amigos. Então, o Facebook, ele ainda tem uma ampla margem para a gente trabalhar e ele tem tido resultados, tá? Tanto campanhas quanto o Facebook ou o Instagram, eu tenho resultado, não só no Instagram, mas eu também tenho bastante resultado em Facebook. Então, achar que o Facebook já chegou no limite, esse é um dos maiores erros, tá? E achar que o Facebook morreu ou que vai virar o novo Orkut. O Facebook é uma das poucas empresas que se reinventa a cada dia, né, com relação à tecnologia, né? Se ele não se reinventa, ele procura empresas para adquirir e trazer essa tecnologia para dentro dele. E foi o que ele fez com o Instagram, foi o que ele fez com o WhatsApp e com várias outras ferramentas que provavelmente ele vai trazer para dentro, né, e vai adaptar cada vez mais. Então, ele não vai deixar a plataforma morrer, até porque hoje, se eu quiser segmentar usuários, o Facebook é a plataforma que me dá mais amplitude para isso, né? O Facebook com o Instagram, porque quando eu falo vou fazer uma campanha no Facebook, eu rodo automaticamente Facebook e Instagram, porque isso já está integrado. Mas eu posso rodar só uma campanha no Instagram se eu quiser também, tá? Mas eu tenho que utilizar a plataforma do Facebook para fazer. Então, assim, vamos lá. Eu vou acelerar aqui para a gente já entrar na parte
do prático, tá bom? Qual o objetivo principal da paróquia? Isso tem que ser levado muito em consideração para fazer um anúncio, tá? Então, qual que é o meu objetivo principal? Eu vou fazer uma divulgação da festa do padroeiro. Legal. Para eu fazer essa divulgação, qual que é o público que eu vou alcançar? Então, eu vou ter que definir os interesses de quem eu vou alcançar. Qual o raio de pessoas que eu vou alcançar em volta da paróquia? 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros? Então, eu consigo fazer tudo isso. Qual o objetivo? Eu tenho um blog aqui da paróquia, eu quero fazer com que as pessoas que frequentam a paróquia leiam mais, né, o que a gente tem feito aqui, as publicações que a gente tem feito no blog. Então, eu vou impulsionar uma publicação para ter envolvimento com essa publicação ou visualização dessa publicação, né? Eu quero divulgar a missa, o horário da missa, né? Então, assim, qual o objetivo da paróquia? Né? É lógico que podem ter vários objetivos, cada objetivo vai ser uma campanha diferente, né? E aí, o Facebook, ele mostra para a gente os objetivos que ele dispõe para a gente atuar com as campanhas, né? Então, basicamente, são 3 pilares. A gente tem o objetivo de reconhecimento, tá? O objetivo de consideração e o objetivo de conversão. Isso, para algumas pessoas, já é bem familiar, né? Isso daqui é um funil, né? Então, eu tenho em cima do funil reconhecimento, ou seja, pessoas que não conhecem a minha paróquia, tá? Consideração, pessoas que já conhecem a minha paróquia, tá? E conversão, então, pessoas que já conhecem a paróquia, acessam direto e eu quero começar a ofertar coisas diferentes para elas, além de só trazer elas para dentro da minha página, para dentro do blog e tudo mais, tá? Então, para cada objetivo desse, eu tenho reconhecimento de marca, alcance, né? Aqui ele vai mostrar a paróquia para o maior número de pessoas possíveis. Aqui são as pessoas que eu quero alcançar, né? Quantas pessoas eu quero alcançar. Aqui é tráfego, ou seja, eu vou fazer uma campanha para levar pessoas para dentro do site da paróquia ou para um WhatsApp, por exemplo, tá? Envolvimento com a publicação, então eu tenho lá as publicações na minha página do Facebook e do Instagram e eu quero dar um up nessas publicações, eu quero fazer com que essas publicações tenham mais envolvimento, mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamento. Eu uso esse tipo de campanha. Instalações de aplicativos, se a paróquia tiver algum aplicativo, é possível também fazer com que as pessoas instalem aplicativos. Então, por exemplo, a paróquia lançou um aplicativo, eu preciso pegar toda a minha base que eu já tenho da paróquia e pessoas que já curtem a minha página para mostrar para elas que eu tenho um aplicativo para elas instalarem. Então, eu uso essa opção. Visualização de vídeo, né? Então, eu tenho vídeos da paróquia. Como que eu faço essa campanha? Eu faço uma campanha de visualização de vídeo, que eu consigo medir quantos por cento as pessoas estão assistindo do meu vídeo, tá? Campanha de cadastro. Eu vou fazer uma festa, eu vou fazer pode ser vamos considerar uma festa, né? E eu preciso de voluntários para essa festa. Então, eu faço uma campanha de cadastro. E aí, nessa campanha de cadastro, no próprio Facebook, as pessoas vão deixar os dados dela. Nome, e-mail, telefone. E aí, com essa campanha de cadastro, eu consigo exportar do Facebook um Excel e saber quem são essas pessoas para poder fazer contato com elas. Campanha de mensagem, né? Eu tenho a campanha que as pessoas vão interagir comigo, seja via Messenger, seja via WhatsApp ou direct no Instagram. Então, eu tenho essas possibilidades também de mensagem. E aí eu tenho as campanhas de conversão, que são campanhas que a gente tem que configurar o site para que eu defina o que é uma conversão. Então, a pessoa acessou o site, o blog da paróquia, e aí lá eu tenho a opção dela digitar o nome e o e-mail para ver um conteúdo, por exemplo. Então, toda vez que ela preencher o formulário, eu contabilizo como uma conversão, porque eu recebi esse cadastro e eu liberei o conteúdo para ela ler, por exemplo. Se a paróquia tiver uma página para vender livros, CDs, né, eu posso fazer uma campanha de catálogo, né, com os produtos que eu tenho, e aqui
O Facebook, acredito que ainda esteja desabilitado, mas é uma campanha de tráfego para o estabelecimento, que é o quê? Eu tenho lá no Facebook a minha paróquia com endereço, tudo configurado, e eu quero fazer uma campanha para trazer pessoas para a minha paróquia, para assistir a missa na minha paróquia. Tá? Isso funciona muito bem com um roteador que é vendido, que você consegue conectar o Facebook, né? E aí você conectando o Facebook nesse roteador, quando a pessoa chega no lugar, ela tem a opção de fazer check-in no Wi-Fi com o Facebook. E aí, rodando uma campanha de tráfego para estabelecimento, a gente consegue medir quantas pessoas de fato chegaram até o lugar. É lógico que pela localização do celular também, pela proximidade, ele vai me dar também quantas pessoas chegaram próximo ao lugar. Mas se eu estiver fazendo uma campanha com um raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, para pegar pessoas que estão em volta da paróquia, essa precisão ele não vai saber medir se a pessoa está perto ou não, porque eu já estou pegando realmente pessoas que estão bem próximas, tá? Então, esses são os objetivos que a gente tem. E aí a gente tem que definir os públicos, né? Qual que é o público que eu vou trabalhar? Qual que é o público principal da paróquia? E qual que é o público secundário? Eu posso ter diversos públicos, tá? Eu fiz alguns links para vocês conseguirem acessar. Então, se vocês acessarem esse link aqui, ó, peron.com.br/Facebook/públicos, vocês vão cair nessa tela do Facebook. Nessa tela, você consegue criar os públicos e vocês conseguem saber o tamanho desse público na região de vocês, tá? Eu vou abrir já para a gente conseguir visualizar. Outra ferramenta legal que o Facebook tem também, tá? peron.com.br/facebook/biblioteca-ads ou -ads, tá? Essa ferramenta aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, analisar anúncios de concorrentes. Na verdade, vocês conseguem visualizar anúncios de qualquer pessoa que esteja anunciando no Facebook, né? Então, eu venho aqui e coloco o nome de uma comunidade, e aí eu vejo se essa comunidade está fazendo anúncios no Facebook. Eu venho aqui e coloco o nome de uma outra paróquia e vejo se eles estão fazendo anúncio no Facebook. Então, aqui é para ter uma ideia do que as outras pessoas estão fazendo de anúncios no Facebook e aonde que esses anúncios estão sendo exibidos. A gente consegue saber por aqui também. Eu vou mostrar para vocês. Aí falando da principal ferramenta que a gente vai utilizar, né, que é o gerenciador de anúncios, né, business.facebook.com. Quem não tem, eu acho que é importante acessar. Se puder, quem nunca usou essa ferramenta, acessa deslogado do Facebook, tá? Que aí vai cair nessa tela aqui, ó. Tá? Caindo nessa tela, você clica em Create Account ou criar conta. E aí você loga com os seus dados do Facebook que você vai conseguir criar seu primeiro gerenciador de negócios, tá bom? E só fazer uma observação, as pessoas estão perguntando sobre a apresentação. Nós vamos disponibilizar a apresentação de todas as palestras. Tá? Então, junto com as palestras, o link da aula, a gente vai também disponibilizar a apresentação de cada palestrante, tá bom? Aí logo, assim, em breve a gente vai estar colocando no nosso site lá para você ter acesso, certo? Só porque já tem várias pessoas perguntando aqui. Tá, ela tá salva já, eu já consigo até disponibilizar assim que a gente terminar. Legal. Tá bom? Bom, aí aqui uma coisa importante que eu falei das imagens, a imagem não ter tanto texto. Por quê? Porque na hora que vocês fizerem um anúncio, dependendo da quantidade de texto que tiver na imagem, o anúncio pode ser barrado pelo Facebook. Então, existe uma ferramenta que vocês sobem a imagem e aí ele vai dar alguns alertas. Se ficar verde, é porque a imagem está ok, passou na validação. Se ela ficar amarela, aí você tem que ver qual que é o nível que ficou, se é baixo, se é médio ou se é alto. Se for alto, eu recomendo nem fazer a campanha, porque você pode, além de gastar muito mais dinheiro, a campanha pode parar a qualquer momento, tá? Porque o que acontece? O Facebook, ele deixa rodar a imagem com muito texto, mas ele vai te cobrar mais caro por isso, porque a questão da interação do usuário, quando ele vê uma imagem num posicionamento menor, vai ficar distorcido, não vai dar leitura no texto. Então, ele já faz isso para você já entender a real necessidade de ajustar, tá bom?
E aí tem uma outra ferramenta não oficial que eu coloquei aqui de checagem de imagem com grid, que aí vocês conseguem selecionar, vocês sobem a imagem, né? E aí vocês conseguem selecionar quantos quadrados está ocupando de texto. Então, por exemplo, o ideal numa imagem quadrada é que apenas 5 quadrados seja utilizado de imagem. Então, aqui, se a gente pegar, são 3 aqui, ó, mesmo que eu esteja usando metade do quadrado, ele considera. E aqui eu estou usando 4, porque eu tenho W aqui, eu tenho IN aqui, então aqui eu já tenho 7. Ele provavelmente ficaria naquela média ou na baixa. Então, o ideal, se eu não tivesse esse texto aqui em cima, só tivesse esses 4, eu conseguiria passar tranquilamente. Então, essas ferramentas vocês vão conseguir saber também o que fazer, tá? E aí, agora, enfim, né, indo para a parte prática, o método mais fácil de vocês conseguirem ter sucesso é analisa, planeja, executa e monitora, né? Então, faz uma análise primeiro, né? Planeja tudo o que vocês vão fazer, executa e vê se aquilo que vocês estão fazendo faz sentido. E não precisa fazer a mesma coisa sempre. Vocês têm que ter essa flexibilidade de mudar, porque o usuário ele também muda, né? As pessoas mudam, então assim, ninguém nunca faz a mesma coisa sempre. Então a ideia é que vocês monitorem para ver o que vocês podem mudar cada vez mais e ter mais sucesso. Porque vai chegar um momento que a campanha ela vai começar a perder força, ela não vai mais trazer o mesmo resultado que ela trazia no primeiro mês, nos 60 primeiros dias. Então vai chegar um momento que ela começa a morrer. Então o ideal é que vocês monitorem e comecem a fazer novas ações para que tudo funcione de uma forma cíclica, né? Vou fechar aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu ver se está tudo certo. Vamos lá. Aparecendo minha tela? Sim, está aparecendo. Bom, então aqui eu já estou no gerenciador de anúncios do Facebook, né? Quem não conseguiu chegar até aqui, eu vou tentar gravar um vídeo para explicar como vocês se cadastram no gerenciador de negócios e chega até aqui, tá? Porque tem que ter um passo anterior, mas para chegar até aqui, eu estou aqui já no meu gerenciador de anúncios. Se você não tem um gerenciador de anúncios, você pode acompanhar também no seu Facebook. Se você clicar na lateral, na setinha, vai ter lá gerenciar anúncios. Você consegue chegar nessa mesma tela que eu, tá? Aqui nessa tela, o que vocês vão fazer, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui um post que o Jean me mandou, né? Quando o namorado dos sonhos não vem, né? A gente tem um post, um blog aqui. Eu vou usar isso aqui como exemplo, tá? Opa. Deixa eu ver se está compartilhando aqui ainda. Está compartilhando, né? Deixa eu ver. Está aparecendo, está normal. Tá. Bom. Aí aqui no Facebook, o que a gente vai fazer? Vocês vão vir aqui em criar, tá? Essa tela aqui apareceu porque eu já tinha começado uma campanha, eu vou excluir ela, né? E aí vai cair nessa tela que eu coloquei no slide para vocês, né? Então, o que eu quero fazer nessa campanha? Vamos supor que eu queira pegar esse post aqui e quero levar tráfego para o meu site, para as pessoas visualizarem esse meu post. Então, eu vou criar uma campanha de tráfego, tá? Aí ele vai me perguntar qual que é o nome da campanha. Eu vou colocar aqui, ó, tráfego, blog, namorados, tá? Ele me pergunta se eu quero fazer um teste AB, né? Para quem não sabe, o teste AB, eu posso testar públicos diferentes ou criativos diferentes ou posicionamentos diferentes, né? O ideal nunca é testar tudo de uma vez, porque eu não sei o que realmente é diferente. Então, por exemplo, eu tenho público homem e público mulher. Eu posso fazer um teste AB. Quem que está interagindo mais com a minha publicação? Eu tenho criativos diferentes. Então, vamos supor que eu tenho, além dessa imagem, eu tenho uma outra imagem. Então, eu posso testar 2 imagens diferentes. Ou posicionamento. Eu vou rodar Facebook e Instagram. Vamos ver o que eu tenho mais engajamento. Então, eu posso testar cada um deles. Eu vou deixar desabilitado, mas se você quiser habilitar, é só você escolher o que você quer otimizar, né? Tem a otimização da veiculação também, tá?
Então, mas aí você pode escolher o que você vai otimizar. Eu vou deixar ele desativado para a gente ir para o mais básico, mais simples, tá? Aqui ele vai me perguntar se eu quero otimizar o orçamento da campanha. Nesse caso, a gente não utiliza, tá? Vamos lá, otimizar. Bom, aqui, carregando, né, quando eu clico em continuar, ele me pergunta, o tráfego, eu quero que o tráfego seja feito para onde? Eu quero que o tráfego seja feito para um site, para um aplicativo, para o Messenger ou para o WhatsApp. A gente vai utilizar tráfego para site. Aqui, eu posso deixar desativado, eu vou mostrar o jeito mais simples de criar campanha para vocês, tá? Aí chega na parte do público, né? Então, logo de cara, ele já vem Brasil, pessoas que moram ou estiveram recente nesta região, nesta localização, todos, né? Homens e mulheres, e idade de 18 a mais de 65 anos. Então, ele me mostra que nessa segmentação eu tenho 140 milhões de pessoas, né? E ele está me dando uma estimativa de alcance diário. Por quê? Porque aqui embaixo já está definido que eu vou gastar R$20 por dia, mas eu não quero gastar R$20 por dia, tá? Então, vamos fazer primeiro a segmentação do público. Primeira coisa, vamos pegar aqui uma... Vou pegar aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se eu consigo... Coloca a cidade de Biguaçu aí, que é o Padre Éver, que é da cidade de Biguaçu. E a paróquia dele é uma única paróquia na cidade. Biguaçu é Santa Catarina. Biguaçu. Em Iguaçu? Não, Bi. Faltou isso. Iguaçu, certo. Aqui, ó, é o seguinte, eu coloquei Biguaçu, né? Normalmente quando a gente coloca cidade, eu vou colocar São Paulo aqui, só para vocês verem o estado. Ó, quando eu coloco São Paulo estado, não coloca essa opção de raio, né? Quando eu coloco cidade, ele me coloca a opção de raio, né? Eu vou tirar São Paulo só para vocês visualizarem. Então eu coloquei aqui, ó, Biguaçu, e ele está me colocando raio de 40 quilômetros. Isso é automático do Facebook, tá? Então, por exemplo, se eu deixar o raio de 40 quilômetros, vai pegar todo mundo aqui, ou seja, vai pegar outras pessoas. São 14 horas. Outras pessoas que eu não gostaria de impactar, né? Então, eu tenho a possibilidade de colocar apenas a cidade atual, né? Ele me deu aqui já um alcance de pessoas de 59 mil pessoas, tá? Eu posso também, se eu quiser, eu posso colocar a rua, o endereço da paróquia. E aí, com o endereço, eu consigo diminuir esse raio, né? Porque na cidade eu só consigo ter 17 quilômetros de raio, o mínimo. Se eu colocar o endereço, eu posso começar com 1 quilômetro de raio, né? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar Avenida Goiás, 1860, por exemplo, vamos ver se eu consigo achar aqui. São Caetano. Ó, coloquei o endereço que eu estou aqui, ó. Eu consigo definir o raio de 1 quilômetro. Então, se eu trabalhar com o endereço, eu consigo ser mais preciso, né? Porque eu coloco o pino da localização em cima da paróquia, tá? Então, por exemplo, no caso aqui só tem uma paróquia na cidade, a gente vai impactar a cidade toda. Então, isso daqui não é a população da cidade, né, total. Pode ser que esteja pegando até mais do que a população, porque o Facebook está pegando pessoas que moram e estiveram recentemente nesta localização. Então, o ideal é o quê? Eu quero pegar pessoas que moram nesta localização. Então, eu vou clicar aqui, ó. Tá? Então, já caiu para 43 mil pessoas. Mas como que o Facebook sabe que eu moro nesta localização? Quando você preenche o seu perfil lá no Facebook, você coloca qual que é a sua cidade natal. Então, por essa informação, eu consigo dizer que eu quero pegar pessoas que moram em Biguaçu, né? Se eu quiser pessoas que moram e pessoas que passam por Biguaçu, aí eu posso utilizar outra opção, né? Então, eu tenho aqui 4 formas de segmentar: pessoas que estão visitando, pessoas nesta localização recentemente, pessoas que moram e pessoas que estiveram e moram, né? Como que o Facebook sabe que eu estive em Biguaçu? Eu estou conectado no meu celular com o Facebook, o meu celular está conectado via satélite. O Facebook, mesmo sem eu utilizar, ele vai mandar a notificação de onde eu estou, né? Mesma coisa do Google Maps, né?
não sei se vocês já receberam um e-mail, né, do relatório do mês, o quanto que vocês andaram no Google. Então, assim, mesmo que você não utilize a ferramenta no celular, ela está ativa, de GPS. Então, ele sabe se você esteve próximo daquele local ou não, tá? Então, assim, segmentei pessoas que moram nessa localização, Biguaçu, e Oi, aí... só fazer um parênteses aqui de algo que eu pensei agora, por exemplo, gente, se nós pensarmos nessa estratégia de localização, vamos supor que alguém daí é de um santuário, por exemplo, e você tem um anúncio lá geral falando para as pessoas visitarem o santuário, e você utiliza esse tipo de estratégia, de filtro, onde todas as pessoas que estão passando pela cidade ou que vão passar próximo ao santuário, essa pessoa rapidamente recebe um anúncio, a possibilidade dessa pessoa ir visitar o santuário para rezar, por exemplo, para acender uma vela, é muito grande. Então, olha o quanto o anúncio patrocinado pode ser interessante para o processo evangelizador na paróquia, né? Às vezes a gente olha só esse limite daquela postagem básica do que a gente faz. Mas quando a gente pensa a estratégia de forma bem alinhada, o digital, o uso das ferramentas digitais pode ser uma excelente ferramenta para atrair mais pessoas para visitarem a nossa comunidade. Só que fazer esse parênteses que eu lembrei, eu acho que vale a pena a gente já recordar disso. Exatamente. Isso, assim, muitas pessoas aqui, hoje a gente não tem pessoas viajando, né, como antes, né? Mas normalmente a pessoa, quando ela viaja, se ela é impactada por um anúncio desse, e ela está acostumada a frequentar a sua paróquia, né, onde ela mora, ela vai achar legal, fala, poxa, que legal, eu tô num lugar diferente, Sim. fui impactado, né, por um anúncio, eu vou fazer uma visita, porque A pessoa está fazendo, no caso ali, em Florianópolis. Eu estou visitando eu estou nas praias, e aí eu recebo um anúncio dos horários de missa da paróquia próxima onde eu estou. Olha que legal exatamente. isso, né? Isso facilita muito a comunicação com essas pessoas. Exatamente. Assim, o Facebook e o Instagram, vocês têm que pensar neles como uma ferramenta, como um panfleto, tá? A diferença é que o panfleto vocês escolhem para quem vocês vão entregar no Facebook e no Instagram. Então, imagina se vocês tivessem que ter mão de obra, né, ou ter várias pessoas, né, dentro de Biguaçu inteiro, que eu acredito que mesmo que seja uma cidade pequena, não deve ser tão pequena assim para ter pessoas Ela é entregando. grande em território, na verdade. E imagina, né? Eu vou colocar pessoas nas ruas entregando panfleto falando, vai ter uma missa, tá? Imagina o trabalho que dá, né? A diferença do Facebook e do Instagram é fazer o mesmo papel. Porém, eu estou escolhendo para quem eu vou entregar esse panfleto, né? Então, é legal isso e a gente consegue pegar o comportamento dessas pessoas na rede social. Então, assim, para um primeiro filtro, né? Aqui eu já tenho um primeiro filtro. Então, eu tenho pessoas de 18 a mais de 65 anos. Eu posso reduzir aqui se eu quiser, né? Então, eu posso trabalhar com, com chamadas específicas para departamentos específicos da paróquia, para idades específicas, né? Então, eu consigo fazer essa campanha ser para um público específico. Por exemplo, a paróquia que bingo é proibido, né? Mas tem muita paróquia que faz os bingos, enfim, na igreja acaba que os bingos acontecem e não tem uma legalização. Mas, por exemplo, eu posso divulgar só para idosos esse tipo de iniciativa, o leilão, né? Essas iniciativas dá para ser trabalhada por público-alvo também, né? Por idade. Exatamente. E assim, às vezes pode ser que tenha, eu posso fazer uma campanha de uma missa, né? Por exemplo, de um horário de uma missa. Eu posso ter uma comunicação voltada muito mais para falar com um jovem, né? Então eu seto aqui uma idade diferente, faço essa comunicação chamar a atenção do jovem. Posso ter uma comunicação voltada mais para o idoso, né? Mais para o público que eu faço a comunicação conversar com o meu público. Então, eu posso fazer esse tipo de separação também, porque eu consigo ser muito mais efetivo, né? Consigo ser muito mais direto e consigo fazer com que esse público me ouça, né? E responda aquilo que eu estou fazendo de anúncio, né? Então, aqui, essa primeira parte, ele já me deu uma estimativa aqui, tá?
Normalmente eu não uso idioma, tá? Por quê? Se eu vier aqui colocar português Brasil, aqui estava 49 mil, né? Baixou para 42 mil, ou seja, existem 7 mil pessoas em Biguaçu que usam o Facebook em inglês. Aí eu teria que vir segmentar em inglês aqui também. Não é nem inglês, tem outras línguas que eles estão usando. Ou seja, inglês é 1.000 pessoas que usam inglês. Deixa eu ver se tem outro inglês aqui. É isso mesmo. Então, assim, o ideal eu deixo sempre aberto, a não ser que eu rode uma campanha específica, por exemplo, tem uma pessoa de fora que está vindo para o Brasil, um americano que está vindo para o Brasil e eu preciso impactar esse tipo de pessoa para vender o meu produto ou para fazer com que ele entre em contato comigo. Daí eu faço uma campanha toda no idioma desse americano, mas que ele esteja no Brasil. Então, eu uso o idioma para isso. Nesse caso, eu acabo nem segmentando idioma, porque às vezes a pessoa definiu lá o Facebook dela com um idioma diferente, até para ela poder se aprimorar em certo idioma, ou para poder, ou porque achou que é mais fácil, ou que tem algum update que no português não tem. Então, normalmente eu não seto quando é para rodar aqui, tá? E aí, vindo na parte de direcionamento, aqui é a grande chave do Facebook, né? O que vai fazer a gente segmentar? Porque, assim, por exemplo, eu vou rodar minha campanha lá em Biguaçu, tá? 43 mil pessoas, eu coloquei para rodar e mandei essa publicação para todo mundo, certo? Só que tem gente que não vai dar mínima, porque vai olhar e falar, nossa, nada a ver, né? É casado, por exemplo, né? Né? Assim, não vai fazer sentido nenhum. Ou seja, eu vou gastar o meu dinheiro com pessoas que não vale a pena, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, aqui na pesquisa, existe um macete aqui na pesquisa. Eu acho que é importante vocês saberem disso. Então, eu vou vir aqui na pesquisa e digito aqui, ó, casado, né? Eu não vou segmentar casado, só para vocês verem. Então, ele vai aparecer aqui, ó, várias opções, certo? Então, aqui eu tenho casado, status de relacionamento, ou seja, a pessoa colocou no perfil dela que ela é casada. Aqui, casado, interesses, ou seja, quando tem interesses, são páginas do Facebook que falam sobre esse determinado assunto, tá? Então, se eu vier aqui e falar, olha, eu quero fazer uma campanha para quem é casado e clicar em cima dessa opção aqui, ele vai pegar todo mundo que já curtiu páginas relacionadas a casado. Aqui ele está dando menos de 1.000 pessoas por causa da região e provavelmente que o número de pessoas não deve ter curtido esse número de casado. Agora, se eu vier aqui colocar casado como status de relacionamento, ele vai me mostrar que das 43 mil pessoas, apenas 12 mil pessoas colocaram no Facebook que tem um status de relacionamento casado. Ou seja, mais da metade das pessoas de Biguaçu é solteira? Não, porque tem outros status de relacionamento, né? Então, eu tenho noivo, tenho relacionamento sério, morando junto, união estável. Então, eu consigo... Então, assim, eu digitei casado. Se eu quiser procurar outras informações, eu posso vir e digitar também. Às vezes não aparece, tá? Esse é um bugzinho que o Facebook tem. Então, por exemplo, digita o que você quer, clica na opção e depois vem sugestões. E aí vai aparecer uma lista gigante de coisas que vocês têm. Então, por exemplo, eu quero... Vamos tirar aqui, ó. Vou pegar aqui solteiros, né? Tá? Então, aqui, ó, solteiro, status de relacionamento, tá? 5.900 pessoas, tá? Se eu quiser fazer uma campanha só para esse público, eu posso fazer, né? Aqui ele está me dando uma estimativa diária com R$20, que eu posso alcançar de 1.300 pessoas a 3.700 pessoas por dia com R$20. E com esses mesmos R$20, eu consigo ter 6 pessoas, de 6 a 22 pessoas lendo o meu post, lendo o meu blog, que eu vou direcionar eles para o site, tá? Então, eu posso aqui aprimorar um pouco mais a minha
segmentação. Então, aqui eu coloquei solteiro, eu vou vir aqui, ó, limitar público. Eu posso vir aqui e colocar algumas coisas, por exemplo, ó, interesse em catolicismo. Vamos ver se ele vai. Ele reduziu bastante, eu vou ter que colocar bastante coisa aqui. Vamos lá. Vaticano, ação pastoral, católico, não, aqui é empregadores. Deixa eu fazer algumas segmentações aqui. Ô Henrique, eu acho que a Igreja Católica tem, se eu não me engano. É que eu acho que eu vou ter que... Igreja Católica. Vamos ver. É isso aí. Ó, então ele já vai me dando algumas opções. Aqui, se eu colocar aqui, ó, Catholic Church, ó, ele vai pegar empregadores, ou seja, pessoas que colocaram no Facebook que trabalham, né, na Igreja Católica. Né? Então, se eu colocar aqui, eu vou pegar pessoas que estão já dentro da igreja. Né? Aqui, interesses, pessoas que têm interesse em religião, pessoas que têm interesse em família. Né? Aqui, se eu colocar esse daqui que está como instituição de ensino, eu vou pegar pessoas que colocaram no Facebook que estudam em colégio, em igrejas católicas, por exemplo. Né? Aqui, se eu selecionar a Bíblia, pessoas que estudam Bíblia, né? Aqui, pessoas que têm cargo de pastor, né? E aí ele vai me dando várias outras opções aqui, né? Quando eu clico. Então, eu posso ir adicionando aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais opções. Vamos ver aqui. Coloca Padre Fábio de Mello aí. Que ele aparece. Agora vai começar a aparecer um monte de padre, quer ver? Ó? Ele vai meio que... ele vai começando a... Não apareceu ainda. Padre... Reginaldo Manzotti também aparece. Ali, ó. Ali embaixo. Isso, ó. É que assim, isso daqui funciona da seguinte forma. Ele tem uma inteligência por trás. Então, conforme eu vou adicionando termos que estão relacionados uns aos outros, as sugestões elas vão aprimorando. Então, eu consigo cada vez mais chegar perto dessa opção que eu tô querendo filtrar. Deixa eu colocar aqui de novo. Padre Robson de Oliveira. Também, Padre Marcelo Rossi ali em cima. Marcelo Rossi. Bom, então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, eu peguei aqui todas as pessoas que definiram solteira no Facebook. Eu vou pegar esse daqui, ó, não especificado também, tá? Separado. Relacionamento aberto, morando junto. Enrolado. Bom, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Então, assim, eu peguei um que as pessoas, ou seja, não especificaram que relacionamento que elas estão. E aqui eu peguei pessoas que colocaram que estão solteiras, né? E aí eu coloquei aqui vários temas relacionados à Igreja Católica, tá? Então ele me deu aqui que eu tenho 6.300 pessoas, né? Às vezes pode ser que essa estimativa ela não apareça, né? Por quê? Porque o Facebook ele tem alguns bugs realmente. Às vezes ele mostra, às vezes ele não mostra. Então, deixa eu ver se eu tiro alguma coisa, se ele vai mostrar. Ele não está mostrando. Deixa eu voltar aqui como estava. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se é isso. É isso aí. Tem algumas informações que ele acaba não mostrando. Lógico que ele vai dobrar, porque a gente foi para 6.000, né? E aí ele deveria mostrar mais informações. Mas tem alguns momentos que ele não mostra. São bugs da ferramenta, né? Ó, não mostrou de novo. Deixa eu ver se aumentando o investimento ele mostra. Também não mostrou. Deixa eu ver aqui. Ó, o que eu tive que fazer? Então, eu voltei a informação aqui. Por Vaticano de volta. Então, eu voltei a informação. Eita, vou tirar. Voltei a informação aqui não especificado e solteiro, né? Algumas informações aqui embaixo. E aí ele me deu aqui, ó, 6.200 pessoas, né? E uma estimativa diária de 1.800 pessoas a 5.100 com 10 cliques
com 10 visualizações de página de destino e de 10 a 28 visualizações. Né? O que mudou aqui? Né? Por que visualizações de página de destino e não cliques no link? Né? Quando eu uso visualizações da página de destino, eu estou dizendo para o Facebook que eu quero pagar pelas pessoas que realmente acessaram a minha página e visualizaram a minha página. Né? Quando eu coloco cliques no link, qualquer clique que a pessoa der no anúncio, ele é computado e ele é cobrado de vocês. Então, quando vocês direcionarem esse público para o site, o ideal é que vocês utilizem aqui como visualização da página de destino, tá? E aí vocês conseguem ter esses dados mais precisos, tá? Deixa eu voltar aqui o valor aqui. Tá, então voltei aqui R$20. Da segmentação, a gente pode fazer diversas segmentações, tá? Esse é um exemplo apenas da segmentação que dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer, por exemplo, eu não vou trabalhar com um público solteiro ou público que está querendo saber algo sobre namorado, né? Eu tiro aqui, ó, só vou pegar público que realmente curtiu algo relacionado à Igreja Católica, catolicismo. Ele está me dando um público de 13 mil pessoas na cidade de Biguaçu. Né? Então, conforme eu for adicionando mais coisas, tá vendo? Ele vai aumentando. Né? É lógico que cada vez mais for adicionando temas de interesse. Deixa eu ver aqui. Adicionando mais, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Adicionar. Então, cada vez que eu vou adicionando, eu consigo ir vendo as estimativas reais aqui, né? E aí, assim, fiz aqui o meu direcionamento detalhado, né? Segmentei as pessoas, lembrando que aqui é tudo interesse. São pessoas que curtiram páginas que estão relacionadas a esses temas, tá? Então, assim, eu não estou segmentando pessoas que seguem o Padre Fábio de Mello. Não. Aqui, o Facebook, ele está dizendo o seguinte, tudo que uma pessoa curtiu, né, ou seguiu do Padre Fábio de Mello, eu vou te passar quem são essas pessoas. Tem um público de 2.563.000 pessoas. É lógico que aqui só deu 13 mil porque a gente está segmentado em Biguaçu, né? Mas aqui são temas relacionados ao que as pessoas estão curtindo, tá? Aí eu tenho a possibilidade de salvar esse público, né? Eu coloco aqui interesses, catolicismo, por exemplo. Tá? Eu dou um salvar. E aí eu posso depois mudar o público, criar outro público, por exemplo, né? Então ele vai ficar salvo aqui. Aí eu tenho a parte de posicionamentos. O que são posicionamentos? Se eu deixar o posicionamento automático, ele vai mostrar em todos os lugares que o Facebook consegue mostrar anúncio, né? Se eu deixar o manual, aqui ele fala recomendado, por quê? Porque existe na plataforma uma inteligência, então ela sabe se o Jean ele vai interagir mais no Instagram ou no Facebook. Então, por mais que eu consiga pegar o Jean no Facebook e no Instagram, o Facebook vai saber que no Instagram o Jean tem uma possibilidade maior de clicar e ir para o meu site. Então, quando ele fala posicionamentos automáticos recomendado, é que ele faz isso de forma automatizada e com inteligência. Mas nada impossibilita da gente saber quem de fato é o público e como que a gente pode impactar ele e aonde a gente pode impactar. Então, por exemplo, a gente tem todas essas plataformas, Facebook, Instagram, Audience, Network e Messenger. Né? O Facebook é o próprio Facebook, né? Eu vou desabilitar tudo aqui para vocês verem. Então, o Facebook eu tenho feed de notícias, eu tenho Marketplace, eu tenho feeds de vídeo, coluna da direita, né? Eu tenho o Facebook Stories, eu tenho vídeos em stream, tenho resultados de pesquisa do Google quando eu entro lá na busca, eu tenho mensagens no artigo, né, estante artigos, e esse daqui é de Facebook. Eu tenho o Audience Network, que é uma rede à parte do Facebook, que ele vai entregar, é como se fosse um blog, né? São
posts que carregam dentro do próprio Facebook. Não sei se vocês já se depararam com algum site ou algum blog, alguma matéria dentro do Facebook que vocês clicam para ler e ele fica dentro do Facebook, ele não sai. Então, ele acaba também gerando nesse próprio audiência o posicionamento. Normalmente, eu não tenho tanto sucesso nesse audiência, né? É bem específico, mas tem essa possibilidade. Do Instagram, a gente tem aqui o feed do Instagram, o mais comum, explorar do Instagram, está sendo muito bem utilizado ultimamente, né? E aí eu tenho o Instagram Stories, né? São três posicionamentos apenas. E aí eu tenho o Messenger também, né? O Messenger, eu tenho a caixa de entrada do Messenger e tenho o Messenger Stories, né? Que a pessoa está lá no aplicativo do Messenger e também tem o Messenger Stories. Logo mais vai ser disponibilizado também o WhatsApp Stories, né? Eles estão padronizando todos os nomes, porque o WhatsApp tinha outro nome, né, para o Stories. Eles estão padronizando e também a gente vai conseguir fazer lá. Dependendo do tipo de campanha que vocês vão rodar, o grupos do Facebook também fica disponível, tá? Então vocês também conseguem, eu tenho um grupo muito forte aqui que a gente sabe que essas pessoas podem interagir com a paróquia. Então, tem um tipo de objetivo de campanha que ele mostra a opção de grupos aqui também, tá? Eu vou deixar todos aqui, tá? Então, você, eu estou rodando a minha primeira vez, eu escolho o posicionamento? Você pode escolher. O mais recomendado é rodar feed de notícias do Facebook e do Instagram. Então, eu desmarco tudo, né? Deixa eu marcar o Facebook. Então, eu desmarco tudo. Vou marcar o Facebook aqui. Então, eu rodo só no Facebook e no Instagram, no feed. Por quê? Porque eu vou colocar uma arte que não faz muito sentido com Stories, né? A arte do Stories ela é uma arte comprida, né? Se eu for publicar um texto sobre um blog, o que faz mais sentido é impactar essas pessoas no feed de notícias, né? É lógico, se eu fizer uma arte de Stories para fazer uma chamada para esse blog, eu posso vir aqui, posicionar ele e seleciono essa arte, né? Mas normalmente a gente usa feed. Ou deixa automático e vocês conseguem avaliar o resultado, se é eficiente ou não. E aí, da próxima publicação, vocês podem segmentar o que foi mais eficiente. Tá? Aí, orçamento e programação. Aqui vocês podem definir o valor que vocês quiserem, né? Com uma ressalva, né? O mínimo de investimento tem que ser $1 por dia, tá? Então, hoje, se eu colocar R$5 aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque pela última atualização do Facebook, está dando 5,21 aqui o dólar, né? Então, para eu rodar por dia, o mínimo é que eu tenha 5,21, né? Então, essa campanha, se eu fizer ela agora, ela vai começar a rodar com apenas R$5,21 por dia. Ela está me dando aqui que o alcance é bem menor, lógico, né? Porque eu vou ter menos dinheiro para entregar esse panfleto, né? E possivelmente eu vou ter menos de 10 pessoas acessando a minha página de destino. Por que menos de 10? Porque ele não consegue mostrar um número menor que 10. Então ele joga menor que 10 para dar essa estimativa. Olha, você pode ter menos de 10 pessoas acessando. Quando passa de 10, ele mostra um número mais inteiro, né? Então aqui eu posso começar com 5,21. Ou eu posso pegar e fazer o seguinte. Olha, eu tenho uma publicação aqui que eu gostaria de rodar uma semana. Eu venho aqui no orçamento vitalício, coloco aqui que em uma semana eu gostaria de gastar R$50, né? Ele vai dar um erro, por quê? Porque ele me disse que o meu menor investimento tem que ser de R$156, mas eu não vou rodar um mês, né? Ele está se baseando numa data de um mês, né? 18/6, 18/7. Na verdade, eu vou rodar apenas uma semana. Então, eu vou colocar dia 25/6. Ele consegue deixar eu rodar com R$50 uma semana, tá? Ele está me dizendo que a data de início passou, vamos colocar aqui para programar ele para as 3 horas. Tá? Então, vai rodar uma semana com R$50 e aí ele está me mostrando por dia quanto que eu consigo ter de alcance e de visualizações da página de destino. Então, Henrique, uma consideração que eu acho interessante aqui, gente, é, por exemplo, quando eu pensar, eu vou gastar R$50 para 11 pessoas clicarem no meu conteúdo e lerem o conteúdo no site.
Quando eu paro para pensar na produção de um panfleto, por exemplo, de 2.000, por exemplo, de 2.000 panfletos, vai custar mais de R$ 50. Então, e o panfleto é a mesma ideia, porque você distribui, mas não sabe se a pessoa vai aceitar aquele convite, né? A gente está dando o exemplo do texto, mas poderia ser a divulgação do horário de missa. Enfim, então, anunciar pelas redes sociais é bem mais barato do que o material offline, né? Do que o impresso. Então, às vezes a paróquia pode, dentro do orçamento de divulgação da paróquia, da festa, por exemplo, ou das atividades da paróquia, ela ter um valor destinado só para isso. E esse valor nem é tão exorbitante assim, pode ser valores aí que variam, às vezes R$300, R$400 por mês, para divulgar todas as atividades da paróquia, dá para fazer um trabalho legal de divulgação. Exatamente. E assim, lembrando que essas estimativas são diárias, tá? Então, se eu tenho uma semana que eu vou rodar a minha campanha, o que eu faço normalmente, né? Se eu quero ser bem pé no chão, eu considero apenas esse primeiro número. Então, por dia, eu posso ter 3 cliques. Em uma semana, eu vou ter 21 cliques. Se eu dividir 50 por 21, vamos lá, 50 dividido por 21, eu vou pagar R$ 2,38 por cada pessoa que acessar o meu blog, tá? Isso bem pé no chão, né? Vamos dizer assim, ó, eu tô bem ciente que posso ter no mínimo 3 pessoas, né? Se eu quiser ser bem para cima, né? Ó, vou ter 11 cliques, né? Normalmente ele nunca bate esse número aqui, mas ele tá dando essa estimativa. Ou você pode pegar os dois, né? E tirar uma média. Então, eu posso ter uma média de 7 cliques por dia. 7 cliques por dia durante 7 dias, eu vou ter aí mais ou menos 50 cliques, né? Vamos dizer, vamos quebrar, né? Vamos dizer que eu estou quebrando. Então, vou pagar R$1 por clique. Mais ou menos isso seria a conta, tá? Então, a mesma coisa para alcance, né? Pô, mas é muito importante que a festa, né, que eu vou fazer aqui na minha paróquia, eu alcance todo o público que tem aqui na minha cidade, né? As 13 mil pessoas. Em uma semana, eu não sei se eu vou alcançar esse público, porque a média aqui está dando 1.300 pessoas por dia, né? Então, como que eu faço para alcançar esse público, né? Eu aumentaria o meu valor aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho mais ou menos, vou pegar aqui, ó, 3.900 mais 1.400 dividido por 2. 2.650 pessoas por dia que vão ver o meu anúncio, né? Se eu multiplicar por 7, eu tenho 18 mil pessoas que eu consigo alcançar. Já é maior do que o público que eu criei. Ou seja, com R$100, que é muito menos talvez do que fazer um panfleto, né? Eu consigo alcançar 18 mil pessoas, né? Ou seja, segmentadas, ou seja, se eu estou falando de 18 mil pessoas, eu estou falando que eu posso mostrar o meu panfleto mais de uma vez para essa pessoa. Então, eu não estou nem considerando que eu posso imprimir esse panfleto 2 vezes na gráfica. Então, se eu colocar um valor aqui que eu consiga reimpactar essa pessoa várias vezes durante uma semana, fazer com que ela lembre que daqui a uma semana vai ter alguma coisa, ou fazer com que ela entre no meu site, eu já consegui atingir o meu objetivo, né? Então, essa conta deve ser levada em consideração na hora de vocês rodarem alguma coisa. Porque não adianta vocês fazerem o público, o alcance ficar super baixo e eu vou rodar apenas... Deixa eu ver se ele aceita R$20 em uma semana. Não, ele não vai aceitar. Ó, o mínimo para uma semana com esse público é R$36,47. Então, por exemplo, vou rodar o mínimo. É lógico, você vai ter algum tipo de resultado, a paróquia vai ver algum tipo de resultado, mas você não conseguiu impactar todo mundo, que é o objetivo, né? Se você tem uma ferramenta que você vai chegar onde você não chegaria fazendo isso de forma manual, você tem a possibilidade de subir um pouco a régua e conseguir fazer com que todo mundo veja a sua mensagem, né? Então, esse cálculo é extremamente importante para você falar, olha, eu rodei uma semana, eu impactei todo o público, ou pelo menos boa parte do público, porque também assim ele está mostrando alcance é baseado nas pessoas que podem estar conectadas nesse período, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Jean
acessa só a cada 2, 3 dias o Facebook. Então, ele está pegando aqui, essa estimativa é com base nisso também, o quanto que essas pessoas estão ativas na rede social. Nós sabemos que, nesse momento, as pessoas estão muito mais ativas do que antes, né? Mas a base de cálculo do Facebook é com base nisso, o quanto que essas pessoas estão ativas nas redes sociais. Então, esse cálculo é bem importante até para vocês conseguirem montar o plano de mídia de vocês, quanto que eu vou gastar no mês, né? Colocar todos os eventos que a paróquia vai ter, todas as ações, todos os direcionamentos de anúncio para blog, engajamento, e aí colocar na frente, olha, essa campanha tem que durar 1 dia, essa campanha tem que durar 5 dias, essa campanha tem que durar 3 dias, e colocar o valor na frente de cada uma e vocês vão conseguir saber o quanto que vocês realmente estão gastando, quanto que vocês estão investindo e para que vocês estão fazendo esse tipo de investimento, né? Então, é bem simples, é bem fácil de vocês terem essa visibilidade, porque é mensurável, né? Vocês vão conseguir saber depois, olha, atingimos X% de público homem, X% de público feminino, com idade digital, tiveram tantos acessos no blog, ou tiveram tantas pessoas que se inscreveram no nosso evento. Então, tudo isso é mensurável, né? Então, vale muito a pena vocês pensarem, né, nesse ponto com relação a investimento de mídia, porque é mensurável diferente do panfleto, apesar da analogia ser igual, né? A gente entrega um panfleto de forma virtual, mas mais baixo. É bem mais baixo. Eu faço essa analogia do panfleto porque no Google a pessoa ela vai e pesquisa, né? Ela já vai procurar o que ela tá querendo. No Facebook e no Instagram é diferente, né? Eu tenho que panfletar as pessoas, né? Então, faço essa analogia justamente por isso, porque é uma forma mais fácil de todo mundo entender como funciona a campanha no Facebook e no Instagram, tá? Aí aqui, a gente está terminando, tá, pessoal? Aí a gente já abre para dúvidas também. Eu tenho a possibilidade de veicular o meu anúncio todo o tempo, ou seja, ele vai rodar 24 horas. O legal do Facebook e do Instagram, diferente do Google, é que quando eu falo que eu quero que meu anúncio rode todo o tempo, o Facebook vai fazer o possível para que o seu anúncio apareça nas 24 horas. Né? O seu anúncio não vai só aparecer a meio-dia, depois às 3 da tarde, depois às 7 da noite, depois às 8, porque o seu orçamento é baixo. Não, ele vai entregar ao longo do dia o máximo que ele puder nos horários e vai conseguir concluir até às 23h59. Por que eu estou falando isso? Se você já rodou o Google alguma vez e você colocou um investimento baixo e ativou a campanha e deu 1 hora de campanha e seu saldo acabou e você falou, nossa, não acredito. Eu setei a campanha para rodar das 9 da manhã às 6 da tarde, por exemplo, e acabou em 1 hora o meu saldo, né? Por quê? Porque é diferente a demanda. Como eu falei, a pessoa no Google, ela procura sobre aquele serviço, sobre aquele produto. Então, o Google, se você não coloca o orçamento recomendado, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você apareça o máximo de vezes conforme está tendo busca, porque pode ser que ao longo do dia não tenha mais, né? E se tiver, se você não tem um orçamento para aparecer até o final do dia, ele fica espaçando o seu anúncio. É por isso que às vezes você está fazendo anúncio no Google, vai lá na busca e digita a palavra-chave e às vezes não se acha, porque você não está investindo o valor adequado que o Google pediu para aparecer a todas as vezes que alguém te pesquisar. O bom do Facebook e do Instagram é que eles conseguem diluir esse investimento ao longo do dia e você sempre está aparecendo. Então, isso é legal e vai realmente fazer com que as pessoas passem a considerar e a lembrar e a interagir cada vez mais com a paróquia de vocês. Tá? Aí, essa opção é se eu quero que apareça o tempo todo. Eu tenho a opção de segmentar por horário. Eu faço muito isso para pizzaria, tá? Então, por exemplo, não adianta eu fazer um anúncio de uma pizza para começar a rodar às 6 da manhã até meio-dia. Né? A pizzaria, primeiro que a pizzaria não vai entregar, e segundo que a pessoa nem tomou café da manhã direito, eu já estou oferecendo uma pizza para ela na linha do tempo. Né? Então, aqui vocês têm a possibilidade também de definir horários específicos. É lógico que vai ter que ser adequado para cada objetivo de campanha, para cada estratégia que vocês vão atuar. Então, aqui é só vocês selecionarem o período, né, que vocês querem rodar
a campanha e aí vocês conseguem limitar. Então, ele é por hora cheia, né? Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, vocês conseguem definir o dia e o horário que vocês querem que roda. Eu quero de sexta das 6 às 9, por exemplo. 6 às 9. Então, vocês conseguem definir ou deixar todo o período, né? Posso vir aqui e deixar o período inteiro, ou posso vir aqui e deixar o período inteiro também aqui em cima, tá? Então, vocês têm essas opções também, tá? Feito isso, clicou em continuar. Na maioria dos casos, vocês vão utilizar todos os períodos, tá? A não ser que seja algo bem específico. Dá para fazer, por exemplo, para divulgar os horários de missa no final de semana, né? Tipo, você intensificar ali os horários de missa em determinado tempo, né? Sim, por exemplo, horário de missa no final de semana. Seria legal pegar uma campanha que começaria na sexta, né? E iria até algumas horas antes da missa, né? Até umas 2 horas, 3 horas antes da missa. Então, daria para fazer essa segmentação. Aí ficaria legal, porque, por exemplo, imagina, está acontecendo a missa, tem campanha rodando ainda, vai terminar só meia-noite do domingo. Não faz tanto sentido, né? Sim. Nem acontece... Ou pode ter uma campanha, por exemplo, que começa no horário da missa dizendo nossa próxima missa é amanhã, tal horário. Tipo, sim, dá para... Claro, aí já é algo mais avançado, mas dá para ter diferentes campanhas motivando as pessoas a ir para a missa, né? E isso é legal porque às vezes é o momento que a pessoa está ali, poxa, ela não lembrou que ela podia ir na missa. E aí ela recebe aquele aviso e aí ela lembra, eu vou hoje na missa, né? Às vezes ela está meio para baixo e aí recebe aquele anúncio e isso facilita ali ela, quem sabe, ali para a celebração eucarística. Exatamente. Até se tiver alguma missa sendo transmitida online, eu acho que dá para fazer uma publicação depois, se você perdeu, assista, nossa missa ficou gravada, né? Eu acho que dá para fazer esse tipo de estratégia também. Aqui, nessa parte, né, nós estamos na última etapa aqui, você vai selecionar qual que é a página que você vai anunciar. Eu tenho várias páginas, porque eu gerencio várias empresas, né? Mas aqui, se você tiver só uma página, você vai selecionar a página que você gerencia, né? E aí, vai aparecer... Deixa eu já selecionar uma específica aqui. Vamos ver se essa daqui tem. Quando você selecionar a página da paróquia, se ela já estiver integrada com o Instagram, já tem que aparecer um Instagram aqui também, né? Se ela não estiver integrada com o Instagram, ela vai acontecer isso, Você vai selecionar a página da paróquia e aqui ela vai ficar assim, usar a página selecionada. Ou seja, você vai exibir anúncio no Instagram também. Porém, quem for impactado por esse anúncio no Instagram não vai conseguir entrar no perfil da paróquia do Instagram. Então, é ideal que vocês, lá no Facebook, em configurações, vocês definam lá em Instagram, conecte a conta do Instagram lá no Facebook. Porque na hora da campanha, quando ele for exibir anúncios no Instagram, vai estar conectado também, tá bom? Aí aqui a parte de formatos de anúncios, né? A gente tem aqui criar anúncios, então eu posso criar anúncio de carrossel, anúncio de imagem e vídeo único ou coleção, né? Esse daqui é mais usado para lojas virtuais, né? Aqui eu posso contar uma história, como essa daqui, né? Posso colocar algumas informações e fazer com que as pessoas interajam, tá? Esse daqui é uma imagem única, que é o objetivo que a gente vai fazer, né? Que é subir uma imagem. Deixa eu até subir aqui para a gente ver. Deixa eu colocar o link. Eu posso pegar o link aqui da publicação e colocar aqui que ele já me dá alguma informação. O URL do site. Ele já vai gerar uma miniatura aqui para eu visualizar. Esperar ele carregar. Às vezes o Facebook ele é um pouco lento também. Vamos ver se ele vai atualizar. Bom, ele atualizou, tá? Então, olha que legal. Quando eu tenho um blog, esse blog principalmente ele é WordPress, né? Por que eu estou falando que ele é WordPress? Né? Porque eu tenho uma ferramenta que eu consigo ver se ele é WordPress. Mas a maioria dos blogs
eles são WordPress. Quando eu tenho um blog em WordPress e eu consigo configurar o meu texto lá de uma forma legal, quando eu colo esse texto numa campanha, ele já traz basicamente o título e a foto, né, desse blog. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apenas colocar uma introdução. Eu posso pegar o primeiro parágrafo, né, por exemplo, e aí eu coloco aqui, ó. Posso pôr o primeiro parágrafo e colocar, leia, continue lendo no nosso blog. Tá? Então, eu consigo ir otimizando. Aqui o título, se eu escrever, ele vai trocar esse título aqui. Eu posso também alterar. Né? Por exemplo, eu vou digitar qualquer coisa. Ó, ele troca o título. Então, se eu não quiser trocar, eu posso deixar o título da publicação mesmo. Né? Geralmente essa opção é usada como se fosse um call to action, né? Uma ação, né? Tipo, eu tenho o título do blog post, por exemplo, poderia estar na imagem. E aí, ali nesse lugar eu coloco leia mais no blog, né? Eu poderia fazer esse tipo de CTA. Eu posso fazer assim, ó. Também posso fazer desse jeito, mas essa opção que você deu, ela é muito, muito, muito útil. Aproveitar a imagem, já que ela não tem nenhum texto, para colocar o título, que está bem curto, e aí aqui colocar o call to action. Né? Aqui a gente tem algumas chamadas, mas são padrões do Facebook, né? A gente não consegue mudar. Eu tenho a opção de deixar nenhum botão, que não é o caso, né? Eu quero que a pessoa clique para poder ler, né? Aí eu tenho saiba mais, solicitar agora, fale conosco, reservar, baixar, obter cotação. É lógico que assim, vão ter muitos aqui que não vão fazer sentido, né? Se for um vídeo, assistir mais faz total sentido. Mas normalmente a gente vai utilizar o saiba mais, a não ser que seja algum cadastro de evento, alguma coisa do tipo, né? Então vocês conseguem personalizar, mas eu não vou usar, eu não quero usar o padrão do meu blog. Eu quero subir uma imagem à parte, né? Então, vou salvar aqui só para vocês verem como que é simples. Salvando. Então, vamos lá. Eu já deixei padronizado aqui, tá? Vou tirar aqui, vou tirar para vocês verem. Então, eu vou subir uma imagem aqui, ó. Adicionar uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Vamos ver se ele vai pegar essa imagem. Acho que é a mesma, né? Não vai fazer tanto sentido. Vamos ver se ele mudou alguma coisa. Não fez tanto sentido, né? Eu quis fazer mais. Vou alterar por uma outra imagem. Por essa imagem aqui, ó. Eu tenho a possibilidade de trocar a imagem, por mais que essa imagem já venha no link, né? Então, eu consigo alterar essa imagem, colocar uma imagem enquadrada, porque lembrando, né? A gente vai mostrar no Instagram, né? E aí, quando eu mostro no Instagram, eu preciso que essa imagem atenda os requisitos do Instagram, né? Então, vou pôr aqui o feed do Instagram. Ó, aqui ela está quadrada, ela até ficou certa, né? Mas, por exemplo, deixa eu tirar essa imagem aqui, vamos ver se ele vai ficar adequado com a imagem que eu tinha antes. Ó, ele ficou retangular, ele consegue até passar, não tem nenhum problema. Mas o recomendado é sempre a gente usar o quadrado, né? Mas assim, ele vai mostrar do mesmo jeito, não tem nenhum tipo de problema. Mas só se atentar para alguns formatos, que às vezes ele pode não ficar dentro do formato certo, e aí vocês precisam adaptar para que as pessoas possam ver direito, né, a informação, né? Deixa eu só pegar aqui para a gente ver como que ela fica no Instagram. Tá, então aqui ela vai ficar com o texto, saiba mais, né? Aí eu consigo também ver como que fica no Stories, ó. Então, por exemplo, não tem uma arte criada para Stories, né? A imagem vai ficar aqui, automaticamente ele vai assumir a cor preta, né, como fundo, porque o que mais chama atenção na tonalidade é a cor preta. Se eu colocar outra cor, ele vai mudar esse fundo automaticamente, né? Tem uma inteligência por trás, mas eu posso vir aqui também editar essa cor. Não quero que seja preto, eu quero que seja amarelo, eu quero que seja azul.
né? Então, eu consigo vir e trocar aqui também, tá? Então, o que eu fiz? Fiz a minha publicação. Eu posso vir, eu desço aqui embaixo, ó, e aí eu clico em confirmar, né? O que é o confirmar? Eu terminei a minha campanha e essa campanha vai ser publicada, tá? Só que antes de clicar em confirmar, o que pode acontecer também com o que vocês estão fazendo? Pode ser que vocês tenham que pegar alguma publicação que vocês já fizeram antes, né? Então, por exemplo, em vez de eu criar o anúncio, eu cliquei aqui, ó, usar uma publicação existente. Então, eu venho aqui em selecionar publicação e escolho uma publicação que já foi feita no passado e clico em continuar. O que vai acontecer? Aquela publicação que está na minha linha do tempo, ele já me deu um alerta aqui que eu não posso usar essa publicação para o Instagram. Eu vou ter que só selecionar publicações diferentes para cada um, né? Deixa eu ver. Deixa eu escolher uma outra aqui, vamos ver se ele vai. Ó, então aqui, ó, eu peguei uma publicação que tinha sido feita na minha linha do tempo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa publicação tenha mais interação, né? Então, eu selecionei já uma publicação que eu já tinha. Então, vamos supor que vocês pegaram esse blog, esse post, e publicaram já na linha do tempo da página de vocês. É só vocês virem aqui em usar a publicação existente, selecionar a publicação, e aí vocês conseguem personalizar o botão dela, né? Então, por exemplo, eu vou personalizar aqui o botão. Apesar de ser o mesmo link, né? Então, atualizei a publicação, ele vai adicionar o botão de saiba mais, porque normalmente na linha do tempo a gente não consegue ter o botão, e aí eu consigo direcionar esse usuário para onde eu quiser, tá? Então é isso. Fiz tudo isso, clico em confirmar, ele vai salvar a minha campanha, tendo saldo na conta, ele já começa a veicular assim que ele aprova, né? Se não tiver saldo, vai aparecer erro de conta aqui, onde tem essa opção de desativado, em rascunho, ativo. Então, se tiver aparecendo na conta de vocês erro de conta, provavelmente vocês estão usando uma conta que é pré-paga, via boleto, precisa subir um saldo novamente, ou o cartão de crédito parou de cobrar, e aí vocês precisam entrar e atualizar esse cartão. Então, ele vai ficar aqui como programado por enquanto, né? A hora que ele tiver aprovado, ele vai ficar verdinho a bolinha e vai começar a rodar, tá? Então, basicamente é isso. Geralmente ele manda uma notificação também, né? No próprio Facebook, às vezes aparece uma notificação dizendo que está liberado, né, o anúncio. Sim, exatamente. Vem numa notificação no e-mail também que o anúncio está aprovado e que o anúncio já está em veiculação, né? E é isso. Eu vou deixar desativado aqui agora para ele não rodar. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Lembrando que tudo que a gente fizer na plataforma do gerenciador de anúncios vai rodar no Facebook e no Instagram. Mas eu só quero o Instagram, o meu público engaja melhor comigo no Instagram. É só lá nos posicionamentos escolher Instagram e tirar Facebook, tirar Messenger, né? Então, assim, é a ferramenta que vocês vão começar a usar. Por que eu não mostrei o botão de impulsionar na página? Porque o botão não tem esse detalhamento que a gente tem aqui, né? Pela ferramenta, a gente consegue ter um nível muito maior de detalhamento e muito maior de precisão dos anúncios, tá? Então, se você faz pelo botão de impulsionar, tenta fazer pela plataforma, você vai ver que a diferença é grande. Apesar do botão de impulsionar funcionar legal também, mas ele não tem algumas coisas, alguns detalhamentos a mais que eu passei aqui. Então, tenta fazer por aqui e ver se você consegue se familiarizar com a ferramenta. E qualquer dúvida que você tiver, é só falar, mandar para o Jean, mandar para mim, a gente... Vamos lá. Já pode interromper ali a apresentação, Henrique. Pronto. Tem uma pergunta que é o seguinte: no Instagram é o mesmo processo como o Henrique mostrou ali. Na verdade, quando você faz para o Facebook, também tem já a opção para o Instagram. Você seleciona lá como ele mostrou. Acho que essa pergunta foi feita bem no início lá, antes de você mostrar quando selecionava, né?
Como definir um preço para o anúncio? Né? Como que você analisa isso? Qual é a sua experiência em relação a isso? Então, definir o preço do anúncio é aquele cálculo que eu falei. Quantas pessoas que eu preciso impactar no curto espaço de tempo, né? Se eu tenho um evento, esse evento tem um número X de pessoas que eu preciso trazer para esse evento, e esse evento vai acontecer daqui a um mês, o público que eu segmentei, o investimento que eu vou fazer tem que ser de acordo para eu cobrir esse público no período, para eu conseguir trazer o maior número de pessoas até o dia do evento. Então, se eu colocar um valor menor, eu não vou conseguir impactar todo esse público, e a chance de eu não conseguir bater essa meta é grande. Então, a conta que eu faço é sempre essa. Qual que é o tamanho do meu público? Qual que é o tempo que eu preciso para impactar esse público e aí com isso eu consigo saber quanto que eu tenho por dia para colocar. Legal. Gente, é uma formação um pouco mais técnica, então pode ser que a gente teve mais dificuldades, né, de se familiarizar, porque é o primeiro contato com a ferramenta, mas eu quis trazer essa formação justamente porque nós ainda não temos tanto o contato com a ferramenta do Facebook, e principalmente de anúncio patrocinado, e o quanto ela pode ser um instrumento evangelizador para a gente. Então, a ideia de ajudar e de trazer essa opção para as paróquias, para as instituições católicas, é justamente para a gente entender que vai muito além daquela postagem orgânica, inclusive que o Henrique trouxe ali algumas dicas, e que amanhã também, de forma mais particular, o Antônio Marcos vai falar sobre o Instagram, a produção de conteúdo para o Instagram, né? Mas a ideia era justamente essa. Tem aqui uma pergunta do Nélio. É melhor investir, vamos supor, R$50 em apenas um dia ou dividir esse valor em mais de um dia? Uma pergunta bem interessante essa, né? Sim. O Facebook, toda vez que a gente cria uma campanha, ele tem um prazo de otimização, né, de aprendizado, vamos dizer assim. Então, ele leva de 5 a 7 dias para ter um aprendizado, né? Se eu criar uma campanha para rodar apenas um dia, eu já preciso ter um histórico legal da minha conta, né? Para entender que rodar R$50 em um dia vai ter um efeito positivo, né? Do que eu já startar de uma vez uma campanha sem ter rodado nada antes e achar que em um dia eu posso ter o mesmo resultado se eu diluir essa verba durante uma semana. Então, toda vez que quando vocês passarem a usar mais a ferramenta, vocês vão passar a ter dados para a ferramenta. Então, essa ferramenta ela vai cada vez ficar mais inteligente. Então, é importante vocês levarem isso em consideração. Se vocês já estão rodando campanha e for fazer esse tipo de ação, pode ser que funcione melhor do que você estender. Agora, se for a primeira ação, eu não recomendo. Sim. Uma vantagem de usar também, gente, esse tipo de ferramenta, principalmente para comunidades paroquiais, instituições que trabalham numa região específica, é porque você, com baixo investimento, você alcança muita gente, né? Por exemplo, no caso da Dominus, a gente investe aqui, a nossa média aí de investimento no anúncio patrocinado vai de R$500 a R$1.000 por mês, mas porque a gente pega o cenário nacional. Mas quando você tem aí um público de um bairro, como é o exemplo que a gente deu da paróquia ali do Padre Everton, você às vezes com um investimento de R$200, R$300 por mês, você consegue ter um bom resultado de visibilidade, de engajamento das pessoas, né? E que vale a pena. Eu acho que um grande segredo dessa ideia de trabalhar o anúncio patrocinado é você definir boas estratégias de relacionamento com o público. Por exemplo, a paróquia poderia fazer um anúncio sobre a arrecadação de cestas básicas. E aí que as pessoas podem levar a cesta básica na paróquia. Olha o quanto isso pode impactar a arrecadação e o quanto isso pode dar visibilidade na imagem da paróquia, né? Estão perguntando aqui se o palestrante atende clientes em particular, ou seja, com outro nicho fora de paróquias. Sim, o Henrique tem a agência que atende empresas particulares, seculares também, e a Dominus trabalha com
também com as paróquias. Então, se você quiser, por exemplo, contratar a agência para fazer as campanhas da paróquia, nós fazemos isso aqui dentro da agência, né? No caso, por meio do nosso trabalho de evangelização. Então, você pode entrar em contato. Se alguém quiser o contato depois ali da agência, a Valnice está perguntando, o Henrique coloca ali o contato comercial da agência, e aí as paróquias que tiverem interesse também podem entrar em contato com a Dominus. Lá pelo WhatsApp nosso, você pode pedir lá para o nosso especialista falar com vocês. Mais alguma pergunta, gente, ali? Essa foi a formação mais demorada que a gente teve, 2 horas, hein, de formação, mas é porque, de fato, era um treinamento. Então, a proposta dela era trazer conceitos básicos. Eu acho que a gente conseguiu trazer isso aí, o Henrique conseguiu trazer isso de forma bem prática e didática, né? Um passo a passo mesmo. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta ainda? Se alguém tiver, eu dou 10 segundos para você levantar a mão e dizer que tem. Enquanto isso, enquanto eu dou esses segundos aí, nós temos a pesquisa dessa palestra. Eu já coloquei o link ali, mas eu vou colocar de novo. Você vai receber um e-mail também com o link. Peço que você responda, porque nos ajuda a melhorar o nosso trabalho aqui, os eventos nossos online, tá bom? Então, responda a pesquisa de satisfação. Peço também que você puder entrar lá no nosso Instagram e responder, curtir o nosso perfil. Eu agradeço, porque também você vai poder acompanhar todos os nossos conteúdos, tá ok? Eu vou colocar aqui de novo o telefone do Henrique para você. Então, o Nélio está perguntando se pode usar 2 peças no mesmo anúncio, uma específica para Story e outra para linha de tempo. Pode sim. Inclusive, no próprio anúncio, você tem a opção de fazer a segmentação só do Stories. A hora que você criou o anúncio, do lado tem a opção de você escolher outros posicionamentos. E aí você consegue subir a imagem só do Stories. Você tem essa possibilidade também, tá? Ou rodar uma campanha só para Stories. Você pode fazer isso também, tá? Segmentar posicionamentos diferentes. Legal. Stânio, vai estar disponível, sim, a palestra no canal da Dominus. Só não garanto que ainda essa semana, mas ao longo aí dos próximos dias, todas as palestras da Semana da Evangelização vão estar disponíveis, tá bom? Então, gente, muito obrigado a você que participou. Henrique, quero agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, né, por nos ensinar. Foi muito legal, gostei muito. E qualquer coisa a gente está à disposição, né? O Henrique, eles que cuidam das campanhas nossas aqui dentro da agência também, os anúncios. Nem sempre a agência faz tudo, viu? A gente também contrata outros profissionais para fazer, porque a gente entende o valor e a necessidade desse trabalho. Eu que agradeço aí. Agradeço pela oportunidade mais uma vez, por toda a paciência aí, né? 2 horas de palestra. Mas é isso, pessoal. Acho que essa visibilidade que vocês precisam ter e vai ajudar muito a paróquia de vocês a crescer cada vez mais. Obrigado pela Dominus, pelo Jean e pela presença de cada um de vocês aí. Espero que vocês tenham sucesso aí com as campanhas.